Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre tudo que eu li durante o mês de novembro. Talvez não vá aparecer tanta coisa assim, porque eram alguns livros que eu já tava lendo no mês anterior, tem algumas HQs aqui, mas é porque, gente, do final de outubro pra novembro eu meio que tive uma mini ressaca literária, então eu não tava lendo tanto assim. Mas antes da gente ir aos livros, por favor, já deixa um like no vídeo pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito, e aproveita pra deixar um comentário me falando se você já leu algum dos livros que eu estiver citando, se tem interesse, ou o que você leu durante o mês de novembro. Eu vou começar aqui com os livros de parceria e depois a gente vai para as outras leituras. Uma das primeiras coisas que eu consegui ler no mês foi o Lore Olympus volume 2, e eu não vou me estender porque já tem resenha aqui no canal, tanto desse volume quanto do primeiro. Inclusive, nenhum dos dois vídeos tem spoiler. E até o vídeo do volume 2 não tem spoiler do volume 1, então vocês podem assistir tranquilos, vou estar deixando o link aqui embaixo. Mas só para dar um contexto aqui, essa basicamente é uma história do reconto do mito grego do Hades e da Perséfone, e aqui a autora vai estar desenvolvendo um romance, e o Monte Olimpo, nesse universo aqui, ele é moderno, né? Tem shopping, celular, as universidades, coisas do tipo. E eu tô amando a trama, as ilustrações, o casal, nossa, eu torço muito pra eles dois. E essa história, ela tem uma vibe meio novela, sabe? Que você senta, você vai ler de uma vez, que você quer saber até onde vai. E uma coisa que tá sendo meio que o ponto alto pra mim é que a autora, ela sabe trazer alguns temas mais sérios, mais importantes, fazendo a gente refletir, mas tem muitos momentos divertidos na HQ que, nossa, eu super ria e tudo mais lendo, só que a transição de um tema pro outro, ela é bem suave, entendeu? Ela sabe o momento exato de encaixar a seriedade, e a história não fica pesada, apesar de abordar alguns temas, né, um pouco mais sérios e tal, tanto que logo aqui no início, ele vem com aviso, né, de que, tipo, algumas interações que aparecem nesse volume podem ser mais impactantes de acordo com o leitor ou leitora. Por favor, leia de forma ponderada, se necessário, busque apoio de outras pessoas. Lore Olympus aborda temas como abuso físico e psicológico, traumas sexuais e relações tóxicas. Tipo, tem um aviso, tá? Mas eu não tô achando, assim, que a autora tá perdendo a mão na hora de falar sobre esses temas. Então, eu tô achando tranquilo. Então, assim, gente, super recomendo essa HQ. Ela tá sendo muito divertida. Assim, virou uma queridinha, tá? E os dois vídeos vão estar aqui embaixo no box de descrição para vocês assistirem. Aí depois eu consegui concluir um livro que eu já estava lendo em outubro, no caso, que é O Conto de Fadas do Stephen King. E esse aqui era o lançamento de 2022 que eu tava mais ansiosa pra ler, porque vocês sabem o quanto eu amo essas histórias baseadas, ou que são releituras de conto de fadas, coisas do tipo. E assim, entregando essa temática na mão do meu autor favorito, é óbvio que eu ia ficar ansiosa. Inclusive, eu tava muito preocupada, porque eu tinha criado expectativas pra esse aqui. E, gente, eu fico muito feliz em dizer que as minhas expectativas foram superadas. Não vou me estender muito, porque em breve vai estar saindo aí uma resenha pra vocês. Eu quero que vocês assistam. Mas aqui, basicamente, a gente vai acompanhar um adolescente que, após ajudar um idoso a se recuperar de uma queda, ele vai estar conhecendo um mundo novo e mágico. Talvez algumas pessoas vão achar o início desse livro um pouco lento, tá? Porque toda a propaganda, né, desde quando eu tava vendo a propaganda gringa e a propaganda que tava saindo aqui pela Suma, falava muito sobre essa questão de ser uma fantasia, de ter um mundo mágico, aquela coisa toda. Só que o início desse livro, gente, ele é voltado pro drama. E dali também o King vai aproveitar pra construir esses personagens, né, tanto o adolescente quanto o idoso, e tem uma cachorrinha também que é muito fofa. E nesse início é o momento em que você vai se apegar aos personagens. Então a gente vai conhecer esse adolescente e também a amizade, né, que vai estar se formando entre ele, esse idoso, e essa cachorrinha. E na outra parte, né, que aí a gente vai ter essa questão aí do mundo fantástico e tudo mais, gente, foi maravilhosa, tá? Porque o King, ele usa referência a vários contos de fadas, tipo João e o Pé de Feijão, ele cita A Pequena Sereia, o Mágico de Oz, tem umas coisas que lembram muito Mágico de Oz aqui, Três Porquinhos, coisas do tipo. Só que ele consegue juntar tudo isso e não tá parecendo só uma salada, sabe? Uma farofa, não tá parecendo isso. Ele soube referenciar todas essas histórias e ainda criar uma história completamente nova. Ele é um livro que tem muita identidade própria e eu amei isso. Mas eu vou deixar quieto, que eu vou guardar as informações e as outras coisas que eu quero falar pra resenha, tá bom? Que eu realmente quero que vocês assistam, porque assim, a gente tem muita coisa pra falar. Gente, pelo amor de Deus, olha o tanto de coisa que eu marquei no livro. Eu amei isso aqui, mas a gente vai conversar mais detalhadamente depois.
Aí, como vocês sabem, a gente pode solicitar alguns e-books também na parceria, então eu solicitei As Aventuras de Pinóquio. Esse aqui é o selo da Zahra, tá bom? Porque esse ano saíram várias edições de Pinóquio, mas o que eu li foi no selo da Zahra. E eu acho que todo mundo conhece a história do Pinóquio através da animação da Disney, só que assim, gente, a versão original é completamente diferente, tá? E ela é muito mais bizarra. Tipo, tem uma ceninha no filme da Disney, né, que é as crianças se transformando em burro, que eu acho até um pouquinho assustadora pra criança e tudo mais. Só que esse livro aqui, ele vai deixar muita criança em pânico, tá? A premissa todo mundo já conhece, né, que a gente tem aí um boneco de madeira que em algum momento vai querer se transformar num menino de verdade. A questão é que no processo disso, o Pinóquio, ele faz muita coisa errada. E diferente do filme da Disney, onde a gente via que era somente inocência dele, uma inocência infantil, aqui ele é meio vagabundo mesmo. Ele é preguiçoso, mentiroso e birrento, sabe? E você vê que todas essas características negativas são propositais, porque é perceptível através da estrutura, né, ali da história, que o autor queria meio que dar uma lição de moral nas crianças, né, pra ensinar a elas irem à escola, respeitarem os pais, não confiar em estranhos, aprenderem a tomar remédios. A criança normalmente faz birra, né, quando não quer tomar remédio. Aqui ele tenta ensinar isso aqui também, do porquê que é importante você tomar o remédio na hora certa e coisas do tipo. Só que assim, o Pinóquio, ele é muito burro, sabe, porque ele consegue cometer o mesmo erro várias vezes. Então assim, eu acho que pra uma criança lendo, ela vai ficar de boa em termos dessa repetição, mas pra mim, como adulta, eu ficava assim, gente, não é possível uma criança ser tão burra assim, que já tenha se ferrado tantas vezes aqui e ainda não tenha aprendido, né? Inclusive, apesar de eu ter gostado da história, eu me irritei muito com o Pinóquio, porque tudo que eu pensava era, gente, coitado do Gepeto, da pobre da fada azul e do grilo, gente, porque assim, é muito karma ter que aguentar uma criança dessa. Mas, no geral é isso, né? Tem essas liçõezinhas de moral. Fiz resenha já desse livro, tá no blog, na verdade. Eu fiz uma resenha escrita. Vou deixar aqui embaixo pra vocês lerem também. E assim, eu gostei, recomendo. E é sempre bom a gente conhecer as histórias originais, né? O que foi que deu origem a tantas adaptações e tantas outras histórias que a gente conhece. Mas já vá preparada aí que você vai se estressar com o Pinóquio, tá? Porque não tem como gostar desse menino. Que assim, eu queria tacar fogo nesse boneco de madeira. Aí de parceria foi isso, né? Mas agora indo pra outras leituras, eu peguei 2 quadrinhos da coleção Hill House. Foram compras recentes, na verdade foram compras do Esquenta Black Friday. Inclusive tem um book haul recente que foi assim, um acumulado de muita coisa. Eu vou deixar aqui pra vocês assistirem também. E foi no período que eu comprei essas HQs. Mas bem, essa coleção Hill House, ela basicamente é uma coleção de HQs de histórias de terror. E cada HQ é uma história diferente, escrita por uma pessoa diferente. E a curadoria dessa coleção é feita pelo Joe Hill, né, que é o filho do Stephen King. Enfim, o primeiro que eu peguei foi O Bosque Profundo. E aqui nós vamos ter uma cidade onde as pessoas até que são bem doentes, sabe? E todo mundo meio que diz que é culpa das minas que tem no local. Inclusive tem várias minas ilegais. A doença começa a afetar as mulheres, meio que causando certos apagões nelas. Tipo, elas perdem a memória ali por uns períodos de tempo e ninguém sabe explicar o porquê. Até que isso acontece com as 2 protagonistas que nós vamos ter nessa história. E elas começam a investigar o porquê que isso aconteceu. E eu gostei muito da maneira que a autora misturou esses elementos sobrenaturais com a crítica à maldade humana. O quadrinho até pode ser curto, tá, gente? Ele não é tão grosso, mas eu achei que a maneira, né, que a autora contou a história foi muito dinâmica e muito bem desenvolvida. Então, assim, eu adorei. Ela também vai estar trabalhando aqui questões de escolha. E isso, olha, foi uma parada que me pegou, gente. Porque tem um negócio aqui que acontece que eu achei que ia ser uma coisa óbvia, né? Tipo, mas o certo é se fazer isso. Só que ela começa a desenvolver isso, eu comecei a ficar em dúvida sobre o que eu faria se eu estivesse no lugar das personagens. Essa não é o tipo de história de terror, de susto. Ela é uma coisa mais psicológica e, inclusive, se você tirar os elementos sobrenaturais dessa história, ela continua sendo intimidadora. Isso aqui foi terror de verdade e agora, com certeza, eu quero ler muito mais HQs dessa coleção, porque é um terror que vale a pena. E assim, a autora dessa aqui é a Carmen Maria Machado. Eu já tinha visto gente elogiando essa autora, mas assim, por conta de outros livros, eu nunca tinha visto ninguém comentando sobre essa HQ. Na verdade, eu não sabia que essa mulher escrevia HQ também. Ela me conquistou aqui e agora eu tô com muita vontade de ler os outros livros dela. E a outra HQ que eu peguei, que é dessa mesma coleção, mas assim, né, outra pessoa que escreveu, outra história completamente separada, é a história de Daphne Birney. Sei lá, não sei se é assim que pronuncia.
esse sobrenome aqui. De qualquer forma, aqui nós vamos ter a Daphne e ela tá passando ali por um período de luto, né? Ela tá tendo que lidar com isso. E ela tá um pouco assim em conflito com a mãe dela, porque ao mesmo tempo que ela tá triste e sofrendo com a morte do pai, a mãe dela tá um pouco obcecada por espiritualistas porque ela quer entrar em contato com o marido. E a Daphne tá desconfiando que essas pessoas são charlatões e só querem tirar dinheiro da mãe dela. Enquanto isso, ela sim está tendo experiências realmente sobrenaturais. Gostei muito do mistério que é colocado aqui, porque a gente não sabe muito bem se o que ela tá vendo são demônios, se são espíritos, o que é que tá acontecendo. A história também dá uma certa liberdade, né, da gente teorizando algumas coisas no decorrer da leitura. Gostei muito disso. E à medida que a gente vai descobrindo o que realmente está acontecendo em volta da Daphne, bate aquele sentimento de taca fogo em tudo. A Daphne tá conhecendo muito a si mesma no decorrer da história, e ela vai percebendo que algumas pessoas são cruéis ao ponto de se aproveitar, né, do movimento de fraqueza e de dor do outro. E tem um conceito aqui que é meio que assim, que às vezes para você se sentir segura, você tem que se tornar o próprio monstro. E eu amei esse conceito e a forma de que ele foi apresentado aqui dentro. Super recomendo essa HQ, principalmente pra quem aí tá procurando histórias de terror. E aqui também dá pra perceber que tem algumas inspirações em algumas histórias clássicas de terror. Mas ao mesmo tempo, a história tem muita personalidade, sabe? Então, ela tem a identidade própria, eu achei maravilhoso. E assim, gente, como essa série, né, meio que você pode ler em qualquer ordem, né, por causa que são histórias independentes, depois de ter lido essas duas aqui, cara, eu tô muito interessada em ler a coleção completa, sabe? Então, à medida que eu for vendo essas HQs baixando de preço na Amazon, coisas assim, eu vou ver se eu compro e vou trazendo aqui a minha opinião pra vocês. Mas assim, cara, pra quem gosta de terror, acho que essa coleção aqui vai ser muito boa. E se as outras histórias forem mais ou menos o padrão dessa daqui, eu vou ficar completamente apaixonada. Aí eu ouvi um audiobook que foi bem curtinho, na verdade ele é mais um conto, né? Eu acho que ele tinha o quê? Uma hora e pouco no máximo ali pra escutar, que foi Galateia. E aqui a gente tem um reconto do mito grego, onde a gente tem um escultor muito hábil, né, que uma das principais obras dele ganha vida e se torna uma mulher de verdade, ao invés de ser uma mulher de mármore. Só que nessa versão eles se casam e quando ela vai decidindo assim buscar o próprio caminho, o marido se torna extremamente controlador e ela acaba submetida a um destino muito cruel. Só que Galateia deseja liberdade e ela vai bolar aí um plano para poder conquistá-la. Apesar de ter essa questão assim meio fantasiosa, né, da mulher que era uma mármore e ganhou vida, essa coisa toda, a gente consegue fazer vários paralelos assim com o mundo real, de como que são algumas relações tóxicas e que tem alguns homens que sentem prazer no controle e no poder, porque na verdade eles são vazios e medíocres. E apesar da história ser muito curtinha, ela passa muito bem essa ideia pra gente, a gente pega isso muito rápido e a gente também se apega à Galateia. A gente se solidariza com ela, a gente torce pra ela conseguir a liberdade e também admira a coragem que ela tem. Depois desse conto também tem um texto ali, né, da autora conversando sobre ele, né, de como surgiu a ideia, o que ela tava querendo conversar com a gente através dessa história, que é um texto muito interessante, eu adorei. Então foi uma história que eu peguei bem despretensiosa, mas que eu acabei adorando, eu achei muito bem feita. Inclusive, essa autora tem 2 outros livros, que são A Canção de Aquiles, né, que é o mais famoso, assim, eu acho, e Circe. Eu confesso que eu não tinha interesse nesses 2 livros. Nunca tinha me chamado a atenção, tá? Mas agora, depois de ter escutado o audiobook de Galateia, eu tô com vontade de ler essas outras histórias, assim, pra conhecer mais a autora. Aí eu também li A Torre da Andorinha, que esse aqui é o 6º livro da série The Witcher. Então, assim, não tem muita coisa que eu possa falar, né, porque senão vai ser spoiler. Mas eu já adianto pra vocês que o pessoal falava assim, ai, a série decai no livro 3, que não sei o que, blá blá blá, umas coisas assim. Eu achei que deu uma decaídazinha no 5º livro, tá? Eu segurei a onda mais tempo. Eu gostei. Só que aqui, gente, esse livro aqui, ele é insuportável. Ele é muito chato, entendeu? Não tem condição de defender isso aqui. Pra quem não conhece nada, né, pra, sei lá, situar a pessoa aqui, basicamente é uma história de um bruxo, né, vivendo as aventuras dele, e a gente vai estar acompanhando também ele protegendo a princesa Ciri e o relacionamento dele com a feiticeira Yennefer. Só que aqui a gente tá num ponto onde o foco acaba se tornando a Ciri, então assim, o bruxo, a feiticeira, que era quem eu mais gostava, acaba aparecendo bem pouco, e assim, eu não gostei disso. O segundo ponto é viagem a cavalo. Mano, eles estão nessa viagem a cavalo desde o livro passado. Eu me emputeci aqui, eu falei, gente, não tem condição. Porra, já dava tempo de ter chegado. E a terceira coisa que eu não gostei é porque, assim, nos outros livros, né, ele meio que deixa encaminhado como se fosse assim, olha, eu vou te apresentar o desenvolvimento da princesa Ciri, tá?
Só que quando chega aqui, que é quando isso vai acontecer, é uma coisa que você não se empolga, que você não se importa, sabe? Então, assim, isso aí foi uma coisa que me estressou muito. Porque quando finalmente chega nessa parte, eu parece assim, ah tá, é só isso? E, enfim, não me agradou, tá? Não vou abandonar a série, porque esse aqui é o penúltimo, assim, antepenúltimo, tá? É porque tem mais um que é o que fecha a série e tem um outro que é prelúdio. Mas, de qualquer forma, a história mesmo, né, assim, vai acabar no próximo. E a sensação que eu tive, gente, foi assim, o autor tinha história para 6 livros, mas a editora queria 7 e ele socou isso aqui no meio, que, nossa, eu achei muito chato, não tinha muita coisa relevante, sabe? Achei muita enrolação, porque o 5º livro, apesar da gente reclamar de, é lento, que não sei o que e tal, essas coisas assim, pelo menos tem pontos de política ali dentro que são relevantes para a história. Esse aqui é só, sabe, não anda a história. Mas aí vamos ver como é que vai ser a conclusão dessa série e, né, depois eu leio. Eu vou dar um tempozinho, né, pelo menos assim 1 mês ou 2 de descanso, pra eu não levar o estresse dessa leitura aqui pra próxima. Aí, pra fechar, eu li um conto que foi 224 dias em terra firme, onde nós vamos ter uma ex-astronauta, né, que ela é bem solitária, até ela conhecer uma segurança de um parque de diversões. O conto é bem simples, tá? Não acontece tanta coisa assim, mas eu achei fofinho. É fofo você acompanhar, né, ali a conversa uma da outra, onde elas vão mostrando interesse uma na outra, e que provavelmente vai ser isso que vai tirar a ex-astronauta da solidão. E bem, gente, basicamente foi isso aqui que eu li durante esse mês aí de novembro, né? Na verdade, concluí, né? Porque, por exemplo, esses 2 aqui eu já tava lendo antes, entendeu? Mas assim, no geral, eu achei, apesar de também ter várias HQs que são leituras rápidas e contos também, e audiobook, aquela coisa toda, mas assim, eu acho que pra quem teve aí um princípiozinho de ressaca literária, o saldo no final do mês ainda acabou sendo positivo. Tô bem feliz com isso, né? Me contem também aí se vocês já leram alguma dessas histórias, se tem interesse de ler alguma delas. Os vídeos que eu citei vão estar aqui embaixo no box de descrição. E a resenha do Conto de Fadas vai estar saindo aí já essa semana pra vocês. E aproveita também pra me contar o que vocês leram durante o mês de novembro, tá bom? Lembrando que se você tiver interesse de adquirir algum desses livros ou qualquer outra coisa assim no site da Amazon, tem link de compra aqui embaixo. E você comprando através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E claro, gente, antes de vocês saírem, por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação e se inscreva se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!